Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui gravando vídeo sobre vida e obra do apóstolo São Paulo. Nesse segundo vídeo eu quero falar sobre o início do ministério do apóstolo Paulo, de forma sumária, de forma sucinta, resumida, mas que você possa tirar suas conclusões dentro do livro de Atos, dentro da sua carta paulina, dentro de algumas obras que foram escritas aqui no Brasil, obras que nós temos por base principalmente o Novo Testamento, e o livro de Atos, que é uma da principal fonte literária que temos para ver e analisar a sua biografia, o seu relato de vida e suas cartas também que é relatado. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, isso está registrado em Atos 9, 17, 18. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística, sua obra missionária. Ele foi para perseguir, mas Deus teve outro curso de história, outro propósito, ao qual direcionou sobre a sua vida, E ele falou o seguinte: Paulo, Saulo de Tarso é para mim um vaso escolhido para pregar aos gentios, aos reis, aos povos gentios. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia, como está registrado em Atos 9, 20 e 22, para a gente fazer um paralelo entre Gálatas capítulo 1 e 17. Nós só sabemos que ele foi para a Arábia, por causa de Gálatas 1 e 17, e esse período, capítulo 9, versículo 20 a 22, para encaixar Gálatas 1 e 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, e nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. A gente pode ver 2 Coríntios 11, 32 e 33, e etc. Então, nós temos aí todo um curso histórico, bibliográfico, ainda de forma resumida, mas são dados precisos que estão no Novo Testamento acerca da vida dele, ao qual ele fez. Então, na Arábia ele passou em torno de 3 anos. O período que os discípulos também, os 12, passaram com Cristo foi um período de 3 anos. E o período que Paulo também passou na Arábia foi um período de 3 anos, aprendendo aos pés do Cristo ressurreto. E de lá ele recebeu revelações diretas, recebeu todo o conteúdo do Novo Testamento, até porque as cartas paulinas, as 13 cartas de Paulo, foram escritas primeiro do que os 4 evangelhos, do que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho joanino. Então, as cartas paulinas são os primeiros livros, as primeiras obras literárias do Novo Testamento ao qual foi escrita, ok? Então, como ele recebeu o conteúdo da ceia através da revelação e através também da tradição da igreja de Antioquia. Então, nós temos aí Paulo recebendo toda a instrução teológica, doutrinária do Cristo ressurreto na Arábia, pensamos dessa maneira. E outra questão aqui importante, naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém, Gálatas 1 e 18, nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estava todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentar aos líderes cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido. Foi novamente aos judeus procurar assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo. Uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo que ele próprio afirma em Gálatas 1 e 18. Ele ficou somente 15 dias em Jerusalém, 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos, capítulo 22, 17 e 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos. Também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. Então ele ficou 2 semanas, 15 dias, mas os cristãos helenistas, os judeus helenistas tentaram matar, e a igreja, como estava vivendo um período de paz, embarcou ele no barco para Tarso da Sicília, onde que ele vai ficar em torno de 9 a 10 anos, até ser procurado por Barnabé. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía.
Ele mesmo fala isso em Gálatas capítulo 1, versículo 22 e 23. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, né? Ali passou um período de silêncio de cerca de 10 anos, né? Ficou 10 anos. Embora esses anos seja conhecido como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15, versículo 41, tenha sido fundada por Paulo durante esse mesmo período, mas isso é somente uma conjectura, é somente uma base, né, para se pensar, mas não está registrado no Novo Testamento. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome, né? No tempo que eles pastorearam a igreja de Antioquia, Barnabé viu a real necessidade de um homem, né, com uma visão transcultural, um homem que pudesse ter uma visão e fosse um obreiro auxiliar para ajudar ele numa igreja gentílica, que era a igreja de Antioquia. Só uma nota, né, os crentes de Antioquia foi pela primeira vez chamado cristãos, seguidores de Cristo ou pequenos Cristo. Tá? Então, os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir a serviço do auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas, né, havendo completado a sua missão. Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período de Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho ao gentio começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra ao qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Então, Paulo ficou com Barnabé em Antioquia, pastorear aquela igreja de Antioquia durante um ano, né? Então, naquela mesma época, apareceu a profecia do profeta Ágabo, né? Que na época do imperador Cláudio de Roma, ia haver uma grande fome no mundo então. Isso está registrado no capítulo 11 de Atos. E daquele instante, a igreja recebeu o anúncio, né, a predição dessa fome, e a igreja reuniu os obreiros, reuniu para levantar ofertas, donativos, para mandar para a igreja mãe em Jerusalém, ao qual estava passando por necessidade. E as pessoas que levaram foi Paulo e Silas, né, que levaram as contribuições. Servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Está registrado em Atos 13, versículo 2 e 3. Isso foi feito na igreja de Antioquia. As viagens missionárias do apóstolo São Paulo. As viagens missionárias do apóstolo São Paulo, o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos, né? Em cerca de 10 anos ou mais do que isso, também que a gente for analisar todo o período de Atos dos Apóstolos, em torno de 20 a 25 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano. Aconteceu na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia, né? Paulo concentrava-se nas cidades-chave, nas principais cidades, nos principais centros, né? Isto é, nos maiores centros populacionais da sua época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitaram a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornava-se o núcleo de uma nova comunidade local. Desta forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Segundo, ele pregava na sinagoga a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Terceiro, ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação ou da antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Quarto, ele percebia as características culturais, as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangelística. Quinto, ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Muito importante o trabalho e a metodologia missionária do apóstolo São Paulo como missionário transcultural.
Ele estava atento à desigualdade presente na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem as mais pobres. Muito interessante o trabalho dele. Então, ele sempre chegava nos principais centros urbanos e as grandes cidades, como a cidade de Éfeso, cuidou das demais cidades circunvizinhança, a cidade satélite, ao qual era responsável. A cidade de Éfeso foi responsável pelas demais cidades, como Laodiceia, como Colosso, como as demais cidades que estavam ali ao seu redor. Então ele procurava os grandes centros culturais, como ele procurou o grande Areópago, o grande centro intelectual ateniense. Ele procurava a sinagoga para apresentar a Tanakh, o Antigo Testamento hebraico, e trazer extrações e explicações para a nova aliança, para quem era o Hamashia, para quem era Cristo, o Filho de Deus. Outra questão, em Atos capítulo 14, versículo 21 e 23, é possível perceber que o método do apóstolo era estabelecer uma igreja local, obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbítero era escolhido em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Então, cada igreja que era plantada em seu trabalho missionário, segundo Atos capítulo 14, versículo 21 e 23, era estabelecido liderança, presbítero, líderes, para que pudesse dar continuidade ao trabalho estabelecido. Outra questão importante, a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, só para ressaltar, a primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50. Então, para alguns cronologistas paulinos, a primeira viagem missionária aconteceu no ano 46 ao ano 48. O ponto de partida foi a igreja de Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre, a parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou, retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Então, na primeira viagem missionária, quem era o líder da primeira viagem missionária era Barnabé. Paulo era somente o seu auxiliar. Só lembrando, no capítulo 13, lá Paulo muda o nome, tira o nome de Paulo, muda o nome de Saulo. Paulo muda o nome de Saulo para Paulo. Paulo muda o nome de Saulo para Tarso. Então, é uma das evidências muito importantes. Quero gravar o demais vídeo e até a próxima.